Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aí depois de um pequeno intervalo para o nosso Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022. Agora, para dar continuidade aqui às nossas apresentações, eu estou recebendo o Eduardo Leonel, que é diretor de negócio, marketing e engenharia na TPC Logística, que é aí do grupo Simpar. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o papel da tecnologia na integração das cadeias logísticas. Eduardo, seja muito bem-vindo, é com você. Obrigado pelo convite de estar aqui, né? Boa tarde, pessoal, vamos lá. O assunto é esse, né? Como é que a gente usa, né, tecnologia nesse mundo aí de tanta enxurrada de possibilidades tecnológicas, né? Como que a gente usa isso para alinhar cadeias logísticas, né? A gente fala cadeia logística, mas na verdade estamos falando de cadeias de negócios na prática, né? Porque, no fim, fazer com que os produtos se movam e movam da maneira correta nada mais que fazer negócio, né? Quando você troca mercadorias e faz elas avançarem. Então, qual é a ideia de pauta, né? A ideia é fazer uma breve apresentação aqui, né? Quem eu sou e a empresa que eu estou atuando no momento, que é a TPC. Por que vale a pena integrar cadeias de negócios, né? Por que fazer isso? Uma coisa que é sempre bom falar, a excelência que mora nos negócios, até junto com o ditado lá, o diabo também mora nos negócios, né? Então, as duas estão lá, é só saber escolher, mas está sempre no detalhe, né? E aí apresentar brevemente um case de implantação de integração da cadeia, né? No modelo AAA, aí explico daqui a pouco rapidamente o que é o AAA, para ilustrar esse caso aí que a ideia é mostrar e compartilhar com vocês, né? Bom, sobre mim, primeiramente eu sou mineiro, casado com uma colombiana, tenho 2 filhos. Um deles está aí debaixo d'água comigo, lá na República Dominicana, uma das coisas que a gente gosta de fazer juntos, né? E me enxergo como engenheiro desde pequeno, nunca tive muita dúvida que eu queria fazer engenharia, apesar de ter trabalhado muito pouco diretamente com engenharia, sempre tive na área de negócios, na verdade, né? E tenho uma carreira já de 28 anos em supply, quando nem era supply chain no Brasil, era mais transportes, né? Ora como executivo, ora como empreendedor, né? Então a ideia é eu compartilhar um pouco disso aqui com vocês. Sempre dirigir minha conversa, né, onde eu atuava, para a história de você inovar, fazer as coisas diferentes, tentar colocar tecnologia para melhorar o processo, né? Porque por definição sempre pode ser melhorado, essa é a nossa lógica, né? E é um pouco da minha formação. Eu sou engenheiro pelo Fundão, no Rio, fiz uma pós na GV em negócio e estratégia de negócios em Cambridge. Essa aqui é um resumão. Aqui nesse painel, assim, bem rapidamente, né, eu tive passagens como executivo, como empreendedor, e estou como executivo no grupo Simpar. Dá para olhar assim, né, que é mais fácil arrumar emprego do que montar empresa no Brasil, né, pela quantidade de logotipos que está aí, né? Então, eu tive passagem como executivo em indústria, Saint-Gobain, meu primeiro emprego, e depois na Michelin, mas muito mais em serviço. Ao longo desse tempo, acho que eu fiquei uns 5 anos em indústria e o resto todo em serviços. Na Seda, que antigamente chamava TNT, foi comprada, na Catonas, que é uma empresa belga, e no Grupo Libra, onde eu cheguei a CEO da operação de logística. Como empreendedor, eu montei 2 negócios, um com um transportador, quando eu vim para São Paulo há 20 anos, a LC Logística, que queria vender e-commerce, né? E imagina, no ano 2000, internet lenta do jeito que era. E vendi essa minha participação, e a Volo eu montei, depois de estar na Libra, para atendimento da Unilever, e terminou ficando uma empresa nichada em moda. Trabalha com a Lacoste, empresas com grupo da Animale, Farm, enfim, várias empresas de moda estão lá. Então, as 2 empresas, né, eu vendi, estão lá, funcionam. E hoje eu estou como diretor de negócios, marketing, engenharia, implantação, esse nome grande, só para dizer que o que o meu time e eu fazemos, a gente tem que bolar o projeto, desenhar, apresentar a proposta, vender e depois implantar, né? E depois que implanta, deixa a cooperação que ela toca. Então, essa aí é um pouco da minha vida em 5 segundos. Sobre a TPC, é importante, é uma empresa brasileira, né, fundada na Bahia, com a Ford, quando a Ford abriu a fábrica em Camaçari, e a Ford é o único ex-cliente da TPC, porque ela foi embora do Brasil, mas a partir da empresa cresceu. Hoje é uma operação e faz 4 milhões de entregas por mês, né, por ano, desculpa. Ela faz parte desse grupo que está ali à direita, que hoje é o maior grupo de mobilidade e logística no Brasil, né? É o grupo Simpar, que tem ação na Bolsa, é uma holding que controla essas outras empresas, e tem ação na Bolsa de São Paulo, assim como a JCL, a Movida e a Vamos também tem
ações. Esse grupo aí, vale ressaltar, era um grupo que há 10 anos faturou 1,6 bi, e agora está fechando esse ano provavelmente com 18 bi de receita, então multiplicou por 10 e mira ser uma empresa de 50 bi. E qual é o racional, né? Você tem 1.000 operadores logísticos no Brasil que faturam cerca de 166 bi de reais, né? Então, esse grupo mesmo, JSL, Simpar, em logística está faturando cerca de 6 bi, você vê que tem espaço para crescer, tem muita consolidação possível, né? 6 bi no mercado de 166, quer dizer, dá 3% aproximadamente, menos, e é por aí que a empresa vai caminhar, né? Consolidar mirando em mercados mais maduros, como a Europa e Estados Unidos, onde você tem menos players, mais share, né? Para dar só uma palhinha da TPC, né, esses são os projetos que a empresa fechou recentemente. A gente fez 10 implantações novas aí no último ano, foi quase que uma implantação por mês, implantações grandes, como a Natura, por exemplo. Essa operação com a Natura foi instalada em 55 mil metros de armazém em Murici, que é uma cidade pequena, a 80 quilômetros de Maceió, que tem 1.800 pessoas com carteira assinada. A gente está contratando 1.000 pessoas lá, só para vocês terem uma ideia do desafio com carro de som na praça, aquela coisa toda para contratar as pessoas, né? Então tem Natura, Claro, a Natura tem 12 anos de relacionamento, a Claro 16, a Bombril, novo cliente, a Puma, uma nova operação B2C, e por aí vai. O Ipo, um CD de 30 mil metros, você veja, né, e-commerce, 30 mil dedicado para e-commerce no Espírito Santo, em Serra, e aí foi Bridgestone, Mondelez, todas as operações recentes em que a gente teve que implantar, né, realmente no meio da pandemia, né, ainda para simplificar as coisas, né? Bom, entrando no nosso tema, né, pessoal, aí assim, né, a pergunta que se fica, né, por que a gente precisa integrar a cadeia de negócio, né? E aí até só uma pergunta aí, Tuca, assim, eu vou falando, né, depois se precisar parar para dúvida é no final, né, só para confirmar o entendimento. Acho que é isso mesmo, né? Então, beleza, por que eu preciso integrar? Então, antes de falar por que eu preciso integrar, né, a cadeia de negócio, eu acho que é legal falar de um conceito. Esse conceito de uma integração estratégica, ele surgiu em 2004, você vê que já vão aí, né, bons anos, né, mas ele é extremamente válido até hoje. Foi um professor de Stanford chamado Hal Lee que criou esse conceito de integração estratégica das cadeias, porque ele viu lá, ele tinha 60 empresas grandes que ele pesquisou nos Estados Unidos, né, elas tinham um foco em cadeia rápida e barata, né, para você correr, entregar e tudo mais. Quando você faz isso, normalmente você fica com tudo concentrado num player só, você não tem muito exercício de escolha, né? E aí você vivendo num mundo que você tem condições climáticas, guerra, né? E por tudo, pandemia e tudo mais, ele percebeu que isso não era tão bom, que era melhor você ter cadeias ágeis, adaptáveis e alinhadas. Isso era melhor do que ter cadeias rápidas e baratas, né? Então daí vem os 3 As da história, né? O AAA basicamente é isso. E essa constatação feita, né, em 2004 permanece extremamente válida e até ganhou muito mais relevância depois que você tem tanta coisa que tem acontecido, né, em termos de mudança e na velocidade de tudo. Então, primeiro esse conceito, né, do que seria uma integração estratégica da cadeia. Aí falando até um pouco mais das 3 questões importantes aí, né, você fala de agilidade, é o curto prazo, né? Você está capaz de tomar decisões rápidas e mudar o curso da sua cadeia, né? Se o Chile se congela os Andes, você tem que fazer uma escolha, né? Se entra uma pandemia, você faz outra. Então, essas decisões rápidas dependem muito de informação, né? Tem que ter informação para você tomar a decisão rápida e no tempo certo, né? E esse é o curto prazo de você ser ágil na decisão. A adaptabilidade, que é a segunda questão, ela é um pouquinho mais médio prazo, talvez tenha um pouquinho mais de tempo, mas você estar mirando e entendendo tudo que está acontecendo no mundo, do teu mundo de negócios, tanto no teu mundo, né, no teu quadrado ali, mas também nos outros, né, ambientes que você vai, eventualmente, buscar fazer suas operações. Então, a adaptabilidade é essa capacidade, né, de compreender e ver que a velocidade das coisas estão mudando e você se ajustar, né? Você vê surgir e fechar a empresa agora, então, né, nesse mundo de venture capital, unicórnios e tal, nasce e morre, né, muito mais rápido e tudo mais. Então, a adaptabilidade é a segunda questão. E, por fim, a terceira, alinhamento, ela é a mais difícil de conseguir, né, normalmente pela pesquisa feita lá na ocasião, e até hoje a gente intuitivamente pensa nisso, né? Alinhar uma cadeia é você ter todo mundo com o mesmo compromisso, né? E, às vezes, é muito comum você
por exemplo, investe no marketing, faz um produto bacana e aí contrata um player, né, que vai te fazer aquele produto chegar, e aí, no fim das contas, aquela entrega não acontece, não acontece dentro da melhor experiência do cliente, né? O camarada chega lá mal vestido, mal educado e tal. Então, é a ponta, né? Você alinhar todos os elementos da cadeia tem a ver com entendimento e tem a ver com muita tecnologia. Essa que das 3 características, essa, então, é uma que, sem você ter, né, informação, sem você ter visibilidade, você não consegue alinhar coisa nenhuma, né? E alinhar é alinhar o bolso, inclusive, né? Quem performa melhor vai ganhar mais e tudo mais. Essa, só para fechar o alinhamento, então, também é o que está mais na cara do cliente, né? Aquele que vai garantir, né, a customer experience, toda essa história que a gente vê hoje, que você precisa, né, muito mais, nenhum produto é só um produto hoje em dia, né? Ele tem todo em volta dele o serviço, o propósito e tudo mais, então o alinhamento realmente vai garantir muito mais isso do que outra coisa. Então, esses são os 3 pontos, e sem isso não dá para você falar de uma cadeia de negócio ou logística que vai performar bem e vai, sobretudo, reagir quando precisa, né? Aqui é importante também mencionar o seguinte: o Brasil fornece alguns outros estímulos, por assim dizer, para a gente ter uma cadeia integrada, né? Um deles é essa pergunta que está aí, né? Será que o Brasil é supply chain mesmo, né? Ou seria muito mais tax chain management, né? Então, acho que vocês devem conhecer produtos que fazem uns passeios absurdos, né, do ponto de vista lógico, para poder chegar no seu ponto de venda, no seu destino, né? E um pouco da explicação está aí. O Brasil, 12% dos gastos com logística, do PIB brasileiro é gasto com logística. Isso aí, só um comparativo, nos Estados Unidos é 8% do PIB, e isso já carrega uma eficiência da economia americana, né, que é 40% aí acima da nossa, quando você pensa nos gastos com logística sobre a venda do PIB. É um número macro, médio, né? Mas são referências para a gente pensar. Então, se você tem no Brasil a média de 12% de gasto logístico em cima de tudo que se vende, do PIB brasileiro, um benefício fiscal de ICMS de vários estados, Minas, Espírito Santo, Santa Catarina, uma tacada no ICMS já derruba 6 pontos do ICMS ou 12%, né, em cima da venda. E aí a logística vira brinde, né? Esse aqui é o ponto. Então, você ter esse exercício de mudar a tua cadeia, aproveitar o tempo que der, né, algum benefício fiscal, faz parte também da inteligência do negócio no Brasil. Aí mais uma razão para a gente ter a cadeia integrada, né? E aí entra toda a maluquice. Realmente alguém batizou, né, que o nosso sistema tributário é um manicômio fiscal. E é algo próximo disso mesmo. Você vê que as empresas brasileiras, elas gastam 6 vezes mais tempo do que a média da América Latina e Caribe para fazer as suas obrigações fiscais. No Brasil, gasta-se 2.000 horas aproximadamente por ano para você cumprir basicamente com o fisco, né? Enquanto que na América Latina é 1.000 horas, só para vocês terem uma ideia. Na América Latina são 300 horas, na Bolívia é 1.000 horas, que é metade da gente, né? Então, essa é um pouco do racional de você estar com uma situação tributária que precisa ter uma cadeia que vai aproveitar e vai se livrar e vai tentar ser melhor, né? Aqui eu dou um exemplo de um caso que eu vivi. Um grande player multinacional, fabricante de desodorantes, trazia 200 carretas de desodorante da Argentina para cá, e essa carreta entrava por São Borja, no sul, ia para Minas Gerais para pegar o benefício fiscal e depois voltava para São Paulo, passava para São Paulo, ia para Minas, voltava para São Paulo. Mas, como a gente falou ali em cima, pouco importa, porque o ganho fiscal ele é muito acachapante quando você compara com o ganho logístico, né, por assim dizer. Ainda outra razão boa, né, para a gente integrar a cadeia logística, vale reflexão também, é mais elemento assim, né, porque do que está acontecendo, que a gente acompanha, né, do ponto de vista do desenvolvimento da tecnologia, da capacidade de processamento, né, que foi criada, já resolveu até o genoma humano. Esse camarada aí, esse Gordon Moore, né, ele era CEO da Intel em 1965. Em abril de 65, o mês que eu nasci, ele era CEO da Intel. E ele lá jogou uma ideia, tipo assim, a capacidade de processamento vai dobrar a cada ano e meio, com o mesmo dinheiro, no mesmo espaço. Então, os transistores iam ficando menores, né, para você caber ali. E essa profecia do cara se realizou, virou verdade.
E aí tem toda essa curva de crescimento da capacidade, né, de processamento. Na carona disso tem um outro cara também, né, que é esse Ray Kurzweil, que diz, né, escreveu um livro dizendo que a capacidade de processamento está crescendo tanto, vai chegar uma hora que o homem vai encontrar com a máquina e vai virar um outro bicho, né, que a gente não sabe o que vai ser, se isso é bom, se isso é ruim. Mas o mais interessante até da gente aqui, só para, né, eu não sou especialista, obviamente, nisso, mas você vê que esse Ray Kurzweil previa que a gente já tinha um processamento de cérebro de rato lá em 2005, né, que poderia equivaler-se a um cérebro humano em 2020 e chegaria a ter toda a capacidade de cérebros da humanidade em 2040, por aí, entendeu? E o fato é que dentro dessa lógica, né, imagina, já em 2005, né, processamento do cérebro de um rato, em 2020 de uma pessoa, uma única pessoa, e 2040 toda a humanidade junto, todos os cérebros humanos. E, né, sabe-se lá, na verdade, já temos um caso aí do tal do Frontier, que é um computador que faz esse monte de cálculo aí por segundo, né, 1 quintilhão, são 18 zeros depois do 1, tentei entender isso, é tipo 1 bilhão vezes 1 bilhão de cálculos por segundo, que processa lá 100 mil filmes. Então, tudo meio cultura inútil, mas ao mesmo tempo é para a gente entender que, cara, que esses negócios estão acontecendo, né? Quer dizer, esse computador tem essa capacidade e talvez já está superando o cérebro humano, como previram, né? Quem achava que os caras eram meio malucos na época que falavam isso, né? Esse computador hoje ocupa 2 quadras de basquete, mas a gente também sabe que na Segunda Guerra um computador menor do que o nosso celular ocupava também um prédio, né? É mais ou menos isso. Então, dentro desse horizonte, dentro desse mundo, né, na teoria, o cérebro humano processa coisas por aí também, talvez até um pouco menos do que 18 zeros, falam em 14 zeros, mas a medida também tem maneiras de medir. Mas só para a gente ficar atento, isso acontecendo não dá para ficar sem tecnologia, não dá para não apostar naquilo que faz sentido. E aí é interessante que, assim, né, eu estou mostrando agora aí umas coisas que são as tecnologias da indústria 4.0, tirando o metaverso, né, que agora é o novo normal, digamos assim, ou deve vir a ser, mas tudo isso do 4.0 virou o 5.0, que tem que pôr a pessoa no meio, né, tanta possibilidade de você usar a tecnologia que agora no 5.0 você põe as pessoas para atribuírem propósito, para fazer com que as coisas façam sentido, traz o homem de novo para o centro da discussão, né? Então, querendo ou não, tudo isso está disponível para a gente usar, né? Big Data, automação, simulação, internet das coisas, cybersecurity, cloud, impressão 3D, né? Realidade aumentada, a integração de fato dos sistemas, né? E o metaverso, que inclusive está gastando mais dinheiro para ter computadores muito maiores que esse Frontier, né? É nesse lugar que a gente está. Então, assim, tenho que integrar a minha cadeia. Acho que é meio que intuitivo na prática, né? Mas é bom ter essas coisas em perspectiva, que é muito importante, de fato, buscar, né, essa integração, porque as ferramentas estão aí, estão disponíveis, né? E você começa a desenhar, né, um modelo que hoje em dia a gente nem fala mais supply chain, né? A gente está falando de supply network, né? Você criar uma rede de supply em vez de uma cadeia linear, né? Ideal é que cada ponto, cada elo dessa cadeia, você tenha opções, né? E aí você teria alternativas para fazer as coisas de melhor maneira. Aqui entro naquela brincadeira que não é uma brincadeira, é sério, né? Assim, a excelência mora nos detalhes, junto com o diabo, que é o ditado, né? O diabo está nos detalhes, mas a excelência também, e tudo está lá. Então, nessa lógica, eu sempre cuidei muito disso. A gente vai num restaurante, às vezes percebe, né? Você nem sabe muito bem porque saiu tão bem impressionado, mas na prática aquilo é uma sequência de pequenos detalhes muito cuidados para que você tenha uma sensação muito boa, né? Então isso é importante mencionar. E falando dessa coisa do detalhe, né? Eu também gosto dessa definição, assim, né? Se eu fosse ensinar logística para um ensino médio, eu começaria dizendo isso, que né? Logística é a arte de você cuidar de coisas que estão paradas ou estão se movendo. Simples assim, né? Ou está parada num porto, num aeroporto, num armazém, ou ela está se movendo em cima de um navio, de um caminhão, de um ônibus, de uma bicicleta. É só isso, né? E já dá muita confusão, né? Porque a arte é você fazer com que as coisas certas se movam para o lugar certo, né? E elas estacionem também quando tem que estacionar no lugar certo. E cada vez essa história toda
fica muito mais crítica de você cuidar de todos os detalhes com tecnologia, né, para que aconteça a história da visibilidade, né, porque para você atender bem o cliente, né, e sobretudo reagir quando dá algum problema, você tem que ter visibilidade e aí botaria até uma pré-visibilidade, né, que é mais difícil, mas também é importante. Quando você tem realmente dados analisados e tudo mais, você consegue tomar as decisões corretas, né? E a lógica, a gente tem ouvido falar muito de negócio de ecossistema, né? Ecosystem business e tal, que começa lá com, né, os conceitos do Uber e tal, coloca quem precisa com quem tem o que oferecer. Esse é o conceito, né? A gente tem que tentar criar ecossistemas dentro da nossa própria cadeia para que ele reaja e consiga encantar os clientes da maneira mais adequada, né? E aí a brincadeira com detalhe, esse negócio, parecem dois melões aí com pelos, na verdade, são dois ovos de borboleta em cima de uma folha, né? Então, é aquela lógica de que de perto nada é normal, né? Para você querer uma cadeia efetivamente muito boa, você tem que cuidar muito dos detalhes, né? E aí é aquela história, quem cuida de detalhe é gente, não tem outra história, entendeu? Ainda não, né? Quem sabe o que vai acontecer adiante, a gente não sabe. Mas aqui, essa imagem é mais para dizer o seguinte, né? É gente que está lá administrando processo bom e tecnologia boa, né? Porque você tem combinações aí, né? Você pode ter processo bom, tecnologia mais ou menos, e aí as pessoas vão cansar em determinado momento, né? Se você tem falhas de processo e tecnologia, a boa pessoa cansa também, né? Mas, o nirvana é quando você consegue botar boa gente, com bom processo e com boa tecnologia, né? Isso é fácil de falar, é fácil de escrever, né? Eu tenho um amigo que diz que no PowerPoint a água sobe escada de boa, né? Então, falar isso aqui é mole, fácil, mas fazer isso acontecer, né? Treinamento, você lida com muitas variáveis, numa cadeia, imagina, às vezes internacional, pessoas, né? Equipamentos, processos, sistemas, aduana e tudo mais, né? Até lembrando do Tax Chain, o Brasil tem fronteiras fiscais pior que a União Europeia, para vocês terem uma ideia, né? Imagino, não sei se algum de vocês já teve chance de ter esse dissabor, de ficar com mercadoria agarrada, ter que pagar o ICMS, distribuição tributária, sei lá o quê. Então é isso, né? Só para não perder que eu lembrei disso agora. Mas a outra questão que foca nas pessoas, assim, a recuperar um serviço que deu pau, né? Shit happens e às vezes vão acontecer com aquele cliente que você não quer perder. Fazer essa recuperação também depende de você ter a cadeia integrada, ter flexibilidade e ter pessoas boas para analisar as coisas e tomar as decisões, né? Basicamente isso. Aqui eu vou mostrar um caso que a gente vive, né? Que é interessante compartilhar, que é um caso de integração. Já estou indo para a parte final aqui da conversa, até para depois deixar um pouco aberto aí para a gente ter algumas questões, se tiver. Mas o caso, ele é com a Puma, né? A Puma é um cliente muito querido, a gente adora essa parceria. Eu estou indo agora aos Estados Unidos para visitar o maior hub da Puma, lá com 100 mil metros quadrados, com automação, bem bacana mesmo. A gente tem uma relação muito, muito construtiva e muito estratégica com eles, né? E no Brasil, a gente cuida de toda a logística. Então, o case com eles, só para dar um exemplo Bom, até só rapidamente, antes de falar agora do case, o case da Puma diz respeito à tecnologia, né? Como a gente fala, o tema da conversa é como integrar com tecnologia, e a Liz é um pouco da minha filha, né? Na TPC onde eu estou, a gente vem desenvolvendo essa plataforma já há uns 3 anos, com inteligência artificial da Microsoft, né? Com Big Data Analytics, Data Lake, usando o Tableau, usando o BI, Power BI, e usando a Alteryx para limpar os dados antes de jogar no lago, né? Então a gente tem apostado bastante, né? Tem a Alexa, tem a Siri, e a gente tem a nossa Liz, que a gente já faz perguntas, inclusive comando de voz, e o nosso sonho é que ela daqui a pouco vire aí, né, uma assistente mais humanizada, que a gente possa perguntar como é que anda meu giro de estoque, como é que anda a minha entrega no sul, como é que anda a curacidade dos meus estoques, né? E por aí vai. Então, basicamente aqui o nome do jogo é conexão, né? E a gente precisa conectar vários bancos de dados e ter gente, né, críticas e análise, mas a ideia é que não seja só um dashboard, não seja só um BI, seja realmente um auxílio para você tomar decisões. Aqui o case da Puma, só para vocês terem uma ideia da complexidade da cadeia, né? E até antes de falar disso rapidamente, o mundo da moda, ele gira 6 meses antes, né? O que eles fazem normalmente? Traz a coleção, traz os exemplos da coleção,
passam para os clientes escolhem os pedidos, falam, eu gostei dessa roupa para o verão, imagina, nós estamos agora no inverno, para o verão que vem. Então, com 6 meses antes, os pedidos são feitos, aí dispara essa produção e aí você tem que administrar para que chegue na hora, né? Se o produto do verão que vem não chegar no verão que vem, chegar só no inverno, ele vai para o outlet e a margem é totalmente derretida, né? A margem do negócio. Então, você precisa ter uma sincronia muito grande, né, da cadeia. Então é isso que acontece. A Puma tem 50 fábricas em 15 países lá na Ásia, e isso sai por 25 centros de consolidação para embarcar a partir dos portos da Ásia para portos e aeroportos do Brasil. E aí vai para um CD, e do CD vai para 2.000, mais que 2.000, esse número só cresce. A Puma tem ido muito bem no Brasil, né? Então, essa é a lógica, e para fazer isso funcionar, a gente espeta bancos de dados de despachante, freight forwarder, transportadoras, né? E você vai, a Puma consegue acelerar a cadeia até em 15 dias, se ela percebe que vai perder uma janela da coleção por acaso, ela deixa de consolidar containers ou embarques e tudo mais. Então, essa que é a ideia, pessoal, essa que era a minha proposta, né? Da gente dividir aqui um pouco, né, das experiências e deixar aberto aí o meu contato, tá no nosso ecossistema aí, e é isso aí, Tuco. Excelente, obrigado aí, tá? Agradeço aí excelentemente, excelente apresentação, viu, Eduardo? Acho que é bastante importante, eu gostei até da lista, tá? Aí o pessoal tava até perguntando aqui pra gente perguntar para vocês, se a gente chegar na Liz e perguntar cadê minha entrega, se ela já responde. Pois é. É isso mesmo, nosso sonho é esse, que ela cada vez fique mais bacana e interaja mais, né, no fim das contas. Exatamente esse é o conceito. Eu achei bastante interessante um slide que você trouxe pra gente, né, falando de tecnologia, até porque desse slide você falava de Big Data, robótica, parte analytics, automação, cloud, 3D, realidade aumentada, até Meta, né, entrou ali no meio. Mas a gente sabe, né, com o advento de todas essas tecnologias que estão entrando, a gente sabe que vai precisar ainda mais de pessoas capacitadas, né? Eu até falo que antigamente o pessoal mais fabril, que eu trabalhei em fábrica, né, chão de fábrica, a gente só estava acostumado a apertar um botão só e as coisas aconteciam. Hoje em dia não, o profissional, ele cada vez mais ele tem que se especializar, e com o advento da tecnologia se tornando cada vez mais parte do nosso cotidiano, se faz necessário a gente ter um profissional que também seja mais generalista, né, que conheça um pouco de tudo. No caso de vocês, como a gente sabe que pessoas são bastante importantes nesse contexto de tecnologia, de inovação, como é que vocês têm trabalhado exatamente para preparar as pessoas para tomar a frente de todas essas atividades e se preparar, por exemplo, para lidar com a Liz, que a gente sabe que é algo que a gente precisa a todo momento se preparar para atuar como profissional? Aí é um mega desafio, né? A gente pode até, né, assim, no Brasil é um desafio redobrado, a gente tem carência, né? Desenvolvedores estão sendo caçados aí a peso de ouro, porque está faltando, né? Então, é aquela história, é um mundo que se você quer se empregar direto, vai lá, né? E essa é uma coisa que a gente verifica muito mesmo. Mas a TPC, assim, o que ela está fazendo? Está trazendo essas pessoas com essa... A gente tem que criar, tipo, uma cabeça de startup aqui dentro, né? Para o caso de buscar na mão de obra mais de recursos para fazer desenvolvimento, por exemplo. Mas a gente também esbarra, dos 6.000, né, pessoas que a gente tem muita gente na base da pirâmide, né? E o Brasil tem um problema clássico de analfabetismo funcional, né? Às vezes o cara sabe ler, mas não sabe interpretar texto, né? E esse índice é muito mais alto quando você fala de analfabetismo e alfabetismo, né? Mas dentro do alfabetismo você tem muita gente que lê um texto, mas não consegue entender, não consegue interpretar. Então, assim, a gente usa bastante, né, treinamento de várias maneiras, online, mas eu vou dar um exemplo bem rudimentar. A gente abriu essa operação Natura Avon agora, lá em Murici, que é uma cidade... Como eu comentei, tem 1.800 pessoas de carteira assinada, e nós temos que contratar 1.000. E aí, assim, a gente está tirando gente que até há pouco tempo estava cortando cana para operar, às vezes, uma empilhadeira. Então, nós criamos lá uma casa TPC, junto com a prefeitura, né? Então, na verdade, acho que a solução para isso, ela vai ser sempre caso a caso, né? Dependendo do nicho que você está atuando, mas ela passa muito pela iniciativa privada, eu acho, sabe, no fim das contas, porque... Estava conversando até com um amigo que tem um clube de investidores anjos que está fazendo muita coisa para impacto social positivo. Acho que aí tem
tem um caminho que a gente vai precisar fazer. Não adianta ficar depositando a esperança em governo para que isso aconteça, né? Mas é um problema mundial, né? Essa história de você ter gente qualificada para viver tudo isso que a gente está falando agora, ele não é nem só do Brasil, né? É global, mas acho que o ser humano vai se adaptando, né? A gente tem uma tendência a dar certo grande, a verdade é essa na minha cabeça. Excelente, até esse background teu aí já reflete, né, a necessidade da gente estar se preparando. A gente vai ter um tema final hoje falando exatamente sobre torre de controle, mostrando o quão importante é a visibilidade, né, para todos os processos logísticos, para todos os processos da cadeia de suprimentos, levando em consideração essa nova exigência, né, do consumidor. Então a gente precisa se adaptar. Aqui dentro tem a lista também nessa torre de controle. Excelente. Você falou até um pouquinho do AAA, que eu gostei bastante, falando de agilidade, adaptabilidade e alinhamento, né? Principalmente quando falando de colaboração, esse contexto da gente estar trabalhando, de estar colaborando, de fazer parcerias, né, para que você consiga otimizar cada vez mais a sua cadeia. Como é que vocês têm trabalhado internamente, né, colocando em prática esse AAA através das parcerias, através das colaborações, para ser ainda mais efetivo nessa parte de visibilidade, que é importante através da torre de controle? Olha, então, a gente desenvolve bastante parceria mesmo, né? Você, aqui, tanto na parte, por exemplo, de soluções, você tem empresas que já trazem soluções prontas, né? Então, tanto para a oferta da tecnologia e do valor aí agregado ao serviço, a gente desenvolve parcerias. A gente tem dentro do ecossistema da própria JSL, Simpar, né? Tem muitas empresas especializadas que também têm no seu entorno, né, parceiros para atender. Aquela história, você atender o Brasil inteiro, né, com essa eu chamo até de ditadura do last mile, até pela experiência do cliente ficar legal, você está daqui a pouco tendo que entregar no Brasil inteiro, né, em horas, e é o que está acontecendo. Então, você não vai conseguir isso nunca se você não tiver gente qualificada em cada região, né, fazendo com que as coisas aconteçam, né? Então, assim, a gente cuida bastante disso. Temos dentro das nossas, nós temos 3 diretorias operacionais e todas elas desenvolvem os elementos que a gente precisa para fazer o serviço completo na velocidade, na intensidade que a gente precisa, né? É isso. Excelente. Obrigado, Eduardo Leonel, aí pela sua excelente apresentação, pela disponibilidade de contribuir aqui com o Supply Chain S&OP Summit. E agradeço aí a sua disponibilidade de trazer esse tema tão importante para a gente. Legal. Obrigado a você, Tuca. A gente fica à disposição para contatos futuros aí. Valeu. Obrigadão por chamar para conversar e a gente vai se falando. Obrigado. Pessoal, dando continuidade, a gente vai voltar em alguns minutinhos. A gente vai ter uma apresentação aí com o Vinícius Pineda, que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre processos logísticos projetados para maior eficiência. Voltamos já já.